Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um RoboInvest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 12 de julho, quinta-feira. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar dando uma olhadinha aqui no mini índice gráfico de minuto, média plotada de 15 períodos. Movimentação boa, né? Tanto o índice quanto o dólar ontem, boa movimentação. O índice não teve uma força DX tão alta, mas teve uma volatilidade muito boa durante o dia, né? Muitos movimentos, operações interessantes. Abriu aqui com um gap de baixa, mais um gap pequeno, 300 pontos para o fechamento do dia anterior. A gente sabia que podia ser um dia um pouco mais movimentado e por conta desse último movimento aí na parte da tarde, né? Movimento um pouco mais brusco na terça-feira. Então na quarta-feira a gente previa que poderia ter uma movimentação aí um pouquinho mais forte, mas foi bem tranquilo. A gente conseguiu operar bem ali o índice, né? Então a gente começamos a operar aqui às 9h30, conseguimos já depois às 10 fazer uma entrada interessante aqui, outra mais rápida aqui, ó, muito bonita aqui, entrou, saiu, entrou de novo, entrou, então pela manhã foi bem movimentado, uma volatilidade muito boa aqui, entrada, porém a força não foi tão grande, né? Então já vai dar uma olhadinha no histograma para vocês verem onde se ajustou ali a força DX durante o dia, tanto manhã quanto tarde. Na parte da tarde ficou um pouquinho mais lento, mas nada muito lento não. A movimentação foi bem próxima ali do período da manhã, né? Então ó, deu entradas aqui. Então foi um bom dia operacional, tá? Um bom dia operacional. Talvez quem estava com operações um pouco mais seletivas entrou pouco. E a gente já pode ir reajustando um pouquinho aí esse cenário para entrar um pouquinho mais, né? Abaixando gradativamente aí o DX de entrada. Mas foi um excelente dia aqui, às 17 horas a gente encerrou operações, tá? Vamos lá para o dólar. O dólar abriu com um gap considerável aí de alta, 25 pontos, muito importante, média 50, média 100, iniciar a operação após a formação da média no dia. Começamos a operar aqui às 9h30, aqui movimento pequeno, aqui já deu legal, vem margeando a média, você vai ficar de fora. Quando der o tiro, você entra, sai com facilidade, aqui entra, sai. Mais uma entrada aqui. Então, boas distorções na média. A força DX do dólar foi boa, tá? Até que deu algumas movimentações razoáveis, a gente vai ver no histograma ali. Foi uma força DX bem interessante. Foi um pouco abaixo ali do que sexta e terça, mas tivemos uma boa movimentação ali, operando um número de operações bem interessante ali no dia de ontem, tá? Parte da tarde teve uma pequena queda aí na movimentação, o que já é esperado sempre, né? Mesmo assim conseguimos realizar algumas operações. Aqui deu uma entrada e depois às 17 horas a gente encerrou operações, mas à tarde conseguimos fazer um número razoável de entradas, claro que menor do que o período da manhã. Vamos lá para o nosso calendário econômico. O calendário econômico nos Estados Unidos, 9h30 tem uma notícia de 3 touros, tem várias notícias de 2 touros e de 1 touro. Aqui é de média relevância essa de 3 touros, mas tudo junto pode fazer alguma movimentação um pouco mais forte, tá? Então ficar atento aí às 9h30, é a única notícia do dia ali, então a gente vai ficar esperto ali nessa movimentação. Ok, vamos lá para o histograma então. Vamos ver como foi aí a movimentação. Índice média 7. Então a gente percebe aqui uma boa volatilidade, né? Só de olhar aqui a gente vê muitas saídas e toques na média. Boa volatilidade. À tarde até que não foi tão lento, né? Foi mais lento que amanhã, mas não foi tão lento também. Manteve uma volatilidade interessante. A força DX. Força DX a gente pode notar aqui, ó. A nota de corte está no 120. Então de 120 a 140 foram operações bem seletivas, tá? Bem seletivas. A frequência maior ficou aí na faixa de 100 a 110, tá bom? Mas uma boa volatilidade, porém uma força DX não tão alta como a gente estava vendo nas últimas semanas, indo buscar ali 150, 170, 180 em picos, né? Então a operação seletiva operando aí na faixa de 130, 140. Vamos lá para a média 15 índice, nota de corte aqui no 180, 180 a 210, operando bem seletivo, boas entradas, frequência um pouco maior na faixa de 160 a 180. Média 25, nota de corte aqui no 240, 200
230 a 250, operações aí mais seletivas, uma frequência um pouco maior na faixa de 200 a 220. Vamos lá para o dólar. Aqui, dólar média 7. Então, a gente botou nota de corte aqui no 5, né? Então, entre 4,5 e 5,5 foram operações conservadoras, né? Seletivas em distorções realmente significativas da média entre 4,5 e 5,5. Entre 3,5 e 4,5 ali, operações entre 3 e 4, tá? A gente pode colocar ali operações um pouco mais agressivas. 3 bem agressiva, tá? 3,5, 4 aí, uma agressividade razoável, porém não tão grande ali, podendo ajustar dentro do mercado, tá? Mas a gente pode observar uma volatilidade boa, né? Manhã mais volátil que tarde, mas à tarde até ali umas 2, 3 horas manteve uma boa volatilidade, depois realmente ficou um pouco mais lento, deu só uma entrada aqui perto das 4. Vamos lá para a média 25 no dólar, nota de corte aqui no 7, entre 7 e 8,5 operações seletivas na média 25, tá? A frequência um pouco maior entre 6 e 7. Média 50, nota de corte aqui no 8,5, entre 8,5 e 10,5, tá? Entre 8,5 e 10,5, operações mais conservadoras aí, frequência um pouco maior, né? Entre 9 e 11, tá? Operações conservadoras, frequência maior ficou entre 8 e 9, entre 8 e 9 operações aqui, ó, muito legal, entre essa faixa de 8 e 9 aqui, operações aí um pouco mais agressivas na média 50, tá? Lembrando que a média 50 era para iniciar aqui, né? 9,50 inicia as operações no dia, por conta do gap. A média 100, nota de corte aqui no 11,5, operações seletivas no dólar ontem, na média 100, entre 14 e 16, tá? 14 e 16, volatilidade um pouco maior aí, 14 e 16, operações mais seletivas, distorções significativas da média, frequência um pouco maior na faixa de 11 a 12, tá ok? 11 a 12 agressivo, 14 a 16 mais seletivo na média 100. Vamos lá para as ações. Petrobras, média 15, nota de corte aqui no 11, bem dentro do que a gente sempre opera, né? 11, 12, 13 operações na Petrobras, deu boas operações aí durante todo o dia, não foi um número tão grande, né? Mas foram operações aí bem assertivas. Vale 3, média 15, nota de corte aqui no 11, mas a gente está operando o Vale na faixa de 18 a 20. Pela manhã foi bem movimentado, deu bastante trade ali, ó, nessa faixa, tá? Entre 18 a 20, boa movimentação. Na parte da tarde aí ficou bem lento, só no final do dia realmente foi operar de novo ali. Mas pela manhã conseguimos realizar boas operações aí na Vale. Bradesco a gente está operando na faixa de 11, 12, 13, também muito parecido com Petrobras. Poucas operações aí no dia, né? Então conseguimos operar aqui mais no período da manhã. A parte da tarde ficou bem mais lento, dando apenas uma entrada aqui. Mas pela manhã conseguimos efetuar aí uns 3 ou 4 trades bem interessantes. Mas a volatilidade está um pouquinho mais baixa aí do Bradesco. Vamos lá para as ações. Índice, média 7, 430, média 15, 440, média 25, 725. Bem tranquilos, né? Bem tranquilos os range stops, relativamente baixos aí no índice, movimentação tranquila. Dólar, média 7, 20, média 25, 28, média 50, 34,5, média 100, 47. Muito parecido com a terça-feira, né? Muito parecido, um range aí de médio para alto, na média 7, média 25, todas as médias de média para alto, tá? A gente vendo uma direção boa aí no dólar, direção forte. Petrobras, 40 centavos, Vale, 42, Bradesco, 24, baixos range stops também nas ações. Tá? Pessoal, vamos lá. O que a gente espera para hoje? Bom, mini índice. Mini índice está com a força DX um pouco menor do que a gente viu aí nas últimas 2 semanas. Porém, eu acho que, por exemplo, ali numa média 7, você vai estar bem enquadrado ali. A gente estava vendo 150 a 170 seletivo, agora baixou de 130 seletivo, 140. Então, operando ali na faixa de 110 a 130, bem razoável, tá? Razoável, assim, não é tão agressivo, mas também não é tão seletivo. Mas se você quer operar seletivo, mantenha entre 120 e 130.
tá? 120 a 140 pelo menos, mais agressivo de 100 a 120. Tá? Dólar. O dólar está vindo com a movimentação mais forte ali. Sexta-feira foi bem direcional, terça-feira bem direcional, ontem subiu forte também. Então a movimentação do dólar está boa. O DX, por exemplo, na média 7, a gente está vendo ali conservador na faixa de 4,5, 5,5, mais agressivo na faixa de 3,5, 4. Então, nesses níveis está interessante, tá? Agora fique atento, em médias mais longas tende a ter mais dificuldades em movimentos direcionais. Então, média 7 não está sofrendo tanto nesse movimento desses 3 dias aí, últimos direcionais, entrando, claro, com DX ali bem colocado. O que está sentindo mais é média 50 e média 100 por conta da direção do mercado. Então tem que entrar no média 50 e média 100, DX um pouco maior, espaçamentos um pouco maior entre aumentos de posição e um stop bem ajustado ali para essa direção do mercado. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição. E-mail, WhatsApp, suporte, entre em contato com a gente que vamos te ajudar aí no que for preciso. Bons trades para todos hoje. Até mais, pessoal!